A IRB, hoje ela está sofrendo uma pressão inacreditável. Nós temos um outro mecanismo no mercado que eu tenho qualificado esse mecanismo como a institucionalização do estelionato. Você veja bem, o que nós temos no país é o seguinte: se você alugar uma casa, você não pode vender. Se você alugar um veículo, também você não pode vender. Se você alugar através de um contrato mercantil um equipamento industrial, um equipamento de agroindústria, né? Você não pode vender. Mas uma ação você pode alugar e vender. A ação é um ativo que, lamentavelmente, ao longo do tempo, a Bolsa fez com que as ações se transformassem num instrumento fungível, como o dinheiro. E não é. A ação também ela tem que ser identificada, porque ela era identificada, né? Então a Bolsa, para fortalecer os seus interesses, ela fez o quê? Ela simplesmente passou a considerar que as ações seriam o quê? Ou são um bem fungível. E isso não está certo. Por quê? Porque o cidadão, a maioria são os fundos que fazem isso, os grandes fundos. Eles locam as ações e vendem essas ações no mercado. Qual é a finalidade disso? Vamos supor e imaginar, a ação está R$1. Ele loca as ações e vai pressionando o mercado, e vai oprimindo o preço, né? Quando chegar mais ou menos a 60 centavos, o que ele faz? Ele recompra, devolve as ações, ele tem um lucro fabuloso e não é tributado. Está entendendo? Então, esse mecanismo todo, eu não consigo interpretar nem entender por que as autoridades não veem isso, não enxergam isso. Está entendendo? Eu costumo dizer o seguinte: há pouco tempo atrás, numa entrevista que eu fiz, o cidadão perguntou, mas e o ministro? Eu falei, o ministro, ele não sabe, coitado, ele não sabe disso daí. Porque se ele soubesse, ele tomaria uma providência, não é isso? Então, a pressão que se exerce sobre uma cotação, e isso está acontecendo com a IRB, está acontecendo também com outro papel chamado Cielo. Com a Cielo, inclusive, tem até um negócio interessante que seria até bom eu falar para vocês. Recentemente, eu fiz um trabalho também, apenas então somente um relato, né? A Cielo, ela foi um papel que chegou a ter uma cotação de R$24, R$25. Nessa ocasião, ela tinha mais ou menos o patrimônio das maquininhas de adquirência, e ela dava um resultado aí entre 1,8 bilhão e 2 bilhões. Pagava um dividendo extraordinário. Só que, com a pandemia, ocorreram duas coisas. Começaram a aparecer os concorrentes das maquininhas, é isso? E diminuiu sensivelmente o pagamento através de cartões. Então, ela veio até por uma situação difícil, né? Isso chegou até em 2019, 2020, chegou até um resultado negativo. Só que agora, em 2021, ela começou a apresentar resultados positivos. Então, ela deu nos primeiros 9 meses, ela deu os três trimestres, ela apresentou resultados superiores a 180 milhões. Então, a somatória disso nos 9 meses deu 660 milhões. Então, hoje, com 660 milhões de resultado já consolidado, e veja, pagando dividendo trimestral, ela não sai dos 2,30, 2,40, por quê? Porque tem 165 milhões de ações alugadas. Então, essa pressão exercida pela locação, ela prejudica e não faz com que o papel tenha uma cotação razoável. Mas vai chegar uma hora, como a mesma coisa acontece com a IRB, vai chegar uma hora que esse pessoal vai ter que recomprar essas ações. Na hora de recomprar as ações, é a hora do vamos ver. Tá certo? Então, uma questão de paciência. Mas, Bárcio, como que está o IRB, a empresa? Não, a empresa está reestruturada. Eu conversei com o Antônio Castro dos Santos, que é um excelente economista, e ele trabalhou muitos anos na área de seguros, é isso? E ele foi convidado para reestruturar a IRB, porque a IRB vinha de uma gestão fraudulenta. Os diretores da IRB, o que eles faziam? Eles não provisionavam o sinistro, tá certo?
Então a empresa tinha sempre um resultado fantástico. Por quê? Em matéria de seguro e resseguro, você tem que fazer o seguinte: cada vez que existe um sinistro, você tem que contabilizar e já provisionar. Só que você provisiona, mas não paga. Então você fica com o dinheiro, né? O caixa fica sempre robustecido. Hoje, por exemplo, a IRB, se nós formos considerar o valor dela no mercado, ela vale mais ou menos 6 bilhões. É isso? Mas eles têm 12 em caixa. Então, quer dizer, eles estão numa situação super confortável. E agora também houve uma redução bastante no sinistro, porque com a Covid, houve muito pagamento de seguro. Então, o pagamento ele é feito assim. Ele é feito posteriormente, quando se consolida que efetivamente aquele sinistro é verdadeiro, não é forjado, não é provocado, tá certo? Até ele me deu um exemplo interessante. Ele falou para mim: Barsi, você lembra daquele acidente que teve, eu não me lembro o ano também, de um avião da Air France que caiu no mar? 2009. Ele falou: nós estamos pagando o seguro agora. Está entendendo? Por quê? Porque o sinistro é uma coisa que precisa ser contabilizada. E aquela gestão, eles não contabilizavam o sinistro, consequentemente, então a empresa tinha um resultado extraordinário. Então ele teve que refazer todos os balanços, é isso? Republicou todos esses balanços e hoje a empresa está numa situação bastante confortável em termos de idoneidade, né? Escolheram-se ótimos profissionais para administrar a empresa e ela está agora praticamente já pegando os primeiros resultados, né? E ela veio já gerando resultados positivos, tá certo? Não são os resultados desejados ainda, mas eu acredito que para 2022, então, ela já vai ter um desempenho muito mais eficiente. Enquanto isso, o preço daí, R$ 4,80, R$ 4,90, é um preço extremamente convidativo, extremamente atrativo, tá certo? Então, a gente procura interpretar isso. A oportunidade, eu acho e considero o preço da IRB um preço de oportunidade. Por quê? Gerado por uma circunstância que ocasionou o papel chegar nesse ponto. A Cielo é a mesma coisa, tá